Fala galera, já pega seu café porque hoje tem papo quente sobre os bastidores do Corinthians. O clube está encaminhando a renovação de contrato com João Pedro Checa, aquele mesmo que já foi titular neste ano e agora está prestes a estender seu vínculo até o fim de 2029. O contrato atual dele vai só até 2026, mas diante do interesse de outros clubes o Corinthians resolveu agir rápido. E com razão, né? A questão é que o Checa, mesmo já tendo atuado como titular em alguns momentos, ainda tinha um salário considerado baixo para o padrão de um jogador profissional do Corinthians. Isso deixava a porta aberta para ele sair com facilidade. Salário baixo, multa baixa, pronto, era questão de tempo até alguém chegar e levar. Mas o Fabinho Soldado se antecipou e iniciou a conversa. As partes chegaram a um acordo e agora é só formalizar. Já está tudo acertado, falta só assinar. E olha, na minha visão, o Corinthians faz bem em segurar o Checa. Só espero que isso não seja aquele velho roteiro que a gente já conhece: renova hoje, empresta amanhã e ainda banca o salário inteiro. Seria um desperdício, porque se a ideia é reformular o sistema defensivo, manter o João Pedro faz total sentido. Entre os zagueiros que estão no elenco hoje, sinceramente, ele seria um dos poucos que eu deixaria. Pode não ser titular absoluto, mas tem nível para brigar por posição ou no mínimo ser um bom reserva. Inclusive, se a gente for comparar, o Checa está na frente do Kaká e até mesmo do Félix Torres em vários aspectos. A grande diferença é que ele não tem tido oportunidades. E mais do que isso, foi meio que julgado por um erro isolado, como se nenhum outro jogador tivesse falhado antes. Isso é complicado. Quantas vezes o Kaká falhou e o Félix, o André Ramalho também já teve suas falhas. O Bidu, o Hugo, o próprio Gustavo Henrique, todos erraram em algum momento. Mas parece que o João Pedro não pode errar de jeito nenhum. Basta um vacilo para ser condenado. Isso mostra como existe uma disparidade de tratamento dentro do elenco. E nesse cenário acho que manter o Checa é mais do que uma questão técnica, é até uma forma de corrigir uma certa injustiça. Porque, querendo ou não, esse garoto já mostrou que pode render, só precisa ser mais bem aproveitado. Tem outro ponto interessante: na base ele sempre jogou pela direita da zaga. Mas no profissional sempre foi escalado pela esquerda. Nunca testaram ele na posição onde se formou, onde desenvolveu o jogo dele. Agora, com a renovação, por que não tentar colocar o cara do lado direito, onde ele se sente mais à vontade, e vamos ver no que dá. Pode ser que funcione melhor. Imagina uma dupla com ele e o Gustavo Henrique, por exemplo. Seria uma chance de começar uma nova zaga mais equilibrada, mais natural. Só que aí vem aquela palavrinha mágica que nem sempre se aplica no futebol: meritocracia. Será que vai ter? Porque do jeito que as coisas vão, o mais provável é que o Corinthians volte com Félix Torres e Kaká na zaga titular. Lembrando que o clube recusou uma proposta de $2,5 milhões pelo Torres e gastou mais de 4 milhões para trazer o Kaká. Um investimento pesado, né? E quando tem dinheiro envolvido, geralmente a hierarquia fala mais alto. Mesmo assim, renovar com o Checa foi um acerto. Pode não estar assinado ainda, mas já está tudo caminhando nessa direção. Ele merece. Foi um dos caras mais injustiçados do elenco, assim como outros nomes que a gente quase nunca vê em campo. O goleiro Cadu, por exemplo, nunca teve uma chance de verdade. E enquanto isso, tem jogador que já falhou dezenas de vezes e continua lá firme com status de titular. Aliás, falando em zagueiros, tem uma situação que pode esquentar nos próximos dias. Luiz Felipe, zagueiro com passagens pela Europa, está de saída do Olympique de Marselha. Ele já tinha sido oferecido ao Corinthians antes de ir para lá e foi recusado. Agora, com a possibilidade de rescisão, será que o clube não vai reconsiderar? O Luiz Felipe tem 28 anos, uma idade boa ainda para reforçar o elenco. Foi revelado no Ituano, jogou na Lazio, passou pela Salernitana, agora estava no Olympique. Não é qualquer currículo. Além disso, tem dupla nacionalidade brasileira e italiana e muita bagagem internacional. Mesmo não sendo Luiz Felipe, que passou pelo Santos, é um jogador experiente, rodado e que chegaria livre no mercado. Se for sem custos de transferência, pode ser uma aposta interessante. Fica aí a dúvida no ar. O Corinthians precisa mesmo de reforços no sistema defensivo e se está buscando peças, o Luiz Felipe pode entrar na pauta de novo. Com o Checa renovado e um nome como ele chegando, já seria um início de reformulação mais consistente. Agora é esperar e ver como o clube vai se movimentar.
E o que mais chama atenção nessa história toda é que o Corinthians parece estar se movimentando ainda que tardiamente para tentar corrigir alguns erros do passado recente. Não é só sobre o Tcheca ou sobre o Luiz Felipe, é sobre uma filosofia que precisa mudar urgentemente. Durante muito tempo o clube insistiu em nomes que não entregavam o esperado, bancou jogadores que não justificavam o investimento e ao mesmo tempo deixou talentos promissores serem queimados por um ou dois erros como se não houvesse margem para aprendizado ou evolução. É exatamente isso que aconteceu com o João Pedro Tcheca. Um jogador que surgiu com potencial, que sempre se destacou nas categorias de base, que tem uma formação sólida, mas que por causa de um jogo ruim ou de uma falha mais evidente foi jogado para escanteio. E pior, ficou marcado. Enquanto isso, outros atletas que já colecionaram falhas muito mais graves continuam recebendo chances atrás de chances. Isso não é critério técnico. Isso é gestão falha, é falta de visão, é medo de apostar no próprio patrimônio. Porque sim, o Tcheca é um ativo do clube. É um zagueiro jovem com contrato com potencial de valorização. Se você não dá rodagem, se você não trabalha esse jogador, o clube perde em todas as frentes. Perde esportivamente, perde financeiramente e ainda mina a confiança dos outros garotos que estão subindo. Porque o recado que fica é claro: se você errar vai ser crucificado. Já se tiver nome ou tiver custado caro, aí tudo bem, pode errar à vontade. É esse o tipo de mentalidade que precisa ser extinta. O Corinthians não pode mais operar dessa forma. E quando começa a dar sinais de que está mudando esse padrão, como ao renovar com o Tcheca, isso precisa ser valorizado. Mas não basta renovar o contrato. Tem que dar minutos, tem que dar espaço, tem que confiar. Porque senão de novo vai ser mais um jovem com contrato longo, mas sem utilidade, sendo emprestado para qualquer lugar e o clube ainda arcando com salário. E vamos combinar, né, olhar para o elenco atual e ver que o Tcheca está sendo deixado de lado enquanto jogadores como o Kaká seguem como prioridade, é um verdadeiro contrassenso. O Kaká custou uma fortuna, veio com pompa, mas até agora sinceramente não mostrou o suficiente para justificar a titularidade absoluta. O mesmo vale pro Félix Torres, que também já teve falhas decisivas e ainda assim parece ter cadeira cativa. E aí você olha pro banco, vê o João Pedro encostado e se pergunta por que. É claro que existe uma política de proteger o investimento. O clube coloca dinheiro, quer retorno, e isso faz parte do jogo. Mas retorno não vem só de insistência cega. Às vezes insistir em algo que não funciona só afunda ainda mais a situação. Enquanto isso, tem um moleque ali com fome e com vontade, que já conhece o clube, que respeita a camisa e que só precisa de uma sequência para mostrar do que é capaz. Por isso que a renovação com o Tcheca, se bem conduzida, pode ser um ponto de virada. Um sinal de que o Corinthians está começando a entender que não pode abrir mão dos seus jovens assim tão fácil. Que precisa reavaliar seus critérios internos, que precisa enxergar valor onde antes só via falha. Porque jogador vai errar, não tem jeito. Mas a diferença entre os que crescem e os que são esquecidos está na maneira como o clube lida com esses erros. E já que o assunto é zaga, vamos voltar ao nome do Luiz Felipe. Ele tá no radar de novo depois de um tempo sumido. E olha, esse é um jogador que poderia cair muito bem no atual elenco. Primeiro, pela experiência. Segundo, pela qualidade técnica. Terceiro, porque tá livre no mercado, que já alivia um pouco na questão financeira. E quarto, porque tem aquela bagagem de Europa que sempre ajuda na hora de organizar um sistema defensivo mais sólido. O currículo dele é interessante. Jogou na Lazio, passou pela Salernitana, chegou ao Olympique de Marselha e agora está prestes a rescindir. Um zagueiro com formação europeia que sabe sair jogando, que já enfrentou atacantes de alto nível e que aos 28 anos ainda tem bastante lenha para queimar. Além disso, pode ajudar a guiar os mais jovens. Imagina ele ao lado do Tcheca, dando suporte, ajudando na leitura de jogo, organizando o sistema defensivo. Pode funcionar bem. E se o Corinthians realmente quer reestruturar o setor, não dá para contar só com improviso ou com apostas mal planejadas. Tem que ter critério, tem que ter um projeto. Hoje o time ainda sofre com uma zaga frágil que oscila muito, que não passa segurança. E parte disso vem da forma como o elenco foi montado. Zagueiros contratados sem encaixe claro, perfis parecidos, falta de complementaridade. E aí vira um problema em sequência, não tem defesa sólida, o meio se sobrecarrega e o ataque não recebe a bola limpa.
Por isso pensar em uma nova dupla, quem sabe formada por Tcheca e Luiz Felipe, pode ser uma ideia ousada, mas coerente. Desde que o Corinthians esteja disposto a bancar essa ideia e dar tempo para que ela funcione. Por que trocar peças sem dar continuidade é o mesmo que enxugar gelo? Você precisa bancar o processo. E a verdade é que o torcedor já cansou de ver apostas furadas, contratações sem critério, decisões tomadas mais por pressão externa do que por convicção interna. O clube precisa voltar a ser protagonista não só dentro de campo, mas também nas decisões. E isso começa ao valorizar quem está ali dentro, suando no dia a dia, esperando uma chance justa. A gente viu isso acontecer com o Donelli, que teve várias oportunidades, falhou, mas seguiu recebendo chances. E aí olha para o Cadu, que nunca teve sequência mesmo sendo um goleiro com enorme potencial. É esse tipo de desequilíbrio que atrapalha a formação do elenco. Não é sobre proteger ou punir, é sobre tratar com justiça e coerência. E se o Corinthians quer mesmo mudar esse cenário, renovar com o Tcheca é só o primeiro passo. Tem que vir acompanhado de novas oportunidades, de novas ideias, de uma estrutura que favoreça o crescimento dos jovens e que coloque os experientes para somar e não só ocupar espaço. Porque futebol é isso, é combinação, é sintonia, é dar confiança no momento certo. E talvez, só talvez, esse seja o momento certo para o João Pedro Tcheca mostrar tudo o que ele não teve chance de mostrar antes. Com um contrato novo, com mais segurança, com mais respaldo, talvez ele consiga virar a chave. Mas para isso precisa estar em campo. Precisa sentir que confiam nele. Porque talento ele tem, isso nunca esteve em dúvida. O que faltava era oportunidade. E agora, quem sabe, ela finalmente esteja chegando. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive dias de muita especulação e apreensão no mercado da bola. Nos bastidores do clube, um verdadeiro burburinho vem tomando conta dos torcedores e da imprensa especializada. O Timão pode estar à beira de um desmanche de proporções inéditas. Segundo fontes próximas à diretoria alvinegra, 3 nomes de peso estariam muito próximos de deixar o Parque São Jorge em uma negociação que poderia agitar o futebol brasileiro e internacional. Os atacantes Garro, Yuri Alberto e o renomado Memphis Depay estariam na mira de grandes clubes, e o Corinthians, que enfrenta dificuldades financeiras e pressões para equilibrar as contas, poderia não resistir à tentação de negociar os seus principais jogadores de uma só vez. A notícia tem causado inquietação na torcida, que vê no trio uma das principais esperanças para a temporada. Garro, que vem se destacando pela garra e gols decisivos, e Yuri Alberto, jovem promessa com talento e faro de gol, são vistos como peças fundamentais no esquema tático do técnico. Já Memphis Depay, nome de renome internacional, chegou para elevar o patamar do elenco, agregando experiência e qualidade técnica que vinham fazendo a diferença em partidas importantes. Contudo, diante da possibilidade de um desmanche, cresce a dúvida sobre o futuro do Corinthians, que pode perder muito em termos de competitividade se as negociações forem concretizadas. As conversas ainda estão em fase inicial, mas a pressão por resultados financeiros é grande, e a diretoria avalia que a venda dos 3 jogadores pode aliviar as finanças do clube e abrir espaço para uma reestruturação no elenco. Por outro lado, há quem tema que a saída simultânea dessas peças fundamentais prejudique a temporada e provoque um impacto negativo na relação com a torcida. O mercado europeu e asiático está atento, e clubes de peso já teriam demonstrado interesse em Garro e Yuri Alberto, enquanto Memphis Depay poderia retornar a um campeonato de elite, dada sua experiência internacional. Ainda não há confirmações oficiais, mas o cenário é promissor para especulações e deixa no ar uma pergunta crucial: será que o Corinthians vai conseguir segurar seus principais jogadores, ou estamos diante do início de um grande desmanche? A diretoria mantém silêncio estratégico, enquanto a torcida acompanha apreensiva a cada movimento e se prepara para o que pode ser um dos capítulos mais decisivos da história recente do clube. Com a janela de transferências aberta, o Timão pode sim perder Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay de uma só vez, uma possibilidade que mexe com o coração da fiel e promete repercussão intensa nos próximos dias. Fique ligado, pois o mercado ainda pode reservar muitas surpresas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários.
pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!